obrigado aí pela sua presença. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor que nos confiabilizou a estarmos aqui. Salmo 116 diz assim: ama o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Só até aí. Me preste um pouco da sua atenção, e na troca disso eu não vou enfadá-lo. Meus irmãos, nós estamos diante de um grande cântico, uma canção, um salmo, e que por sinal, você já percebeu que é anônimo. Há quem diz que todas as vezes, segundo os teólogos, que você se deparem com um salmo aonde não vem na sua epígrafe o autor desta canção, você pode se remeter a quem escreveu os salmos anteriores. Quando você vai ver os salmos anteriores, você vai perceber que quem escreveu foi Davi. Porém, nós vamos ficar com um anônimo. Nós vamos abraçar a ideia do anônimo, porque isso é uma conjectura, isso é uma ideia dos estudiosos, isso não é uma afirmação. Pois bem, eu tenho por certo que todos que estão presentes aqui nesta noite têm na sua veia cristã, ou já se identificaram com salmos. Se a gente for perguntar, qualquer pessoa que aqui se encontra, ela vai externar o seu salmo preferido. É bem verdade que no início da nossa caminhada, os leitores aqui, aqueles que estão iniciando a sua caminhada, ele se agarra logo no salmo. Ele começa a ler todos os salmos. Percebe que nessa leitura que ambos fazem, ele vai se identificar com o salmo. Eu tenho certeza que se perguntar, alguém vai estender a mão e vai falar: eu gosto do Salmo 23, aquele que diz: o Senhor é o meu pastor. Eu gosto do Salmo 89, eu gosto do Salmo 137, porém muito triste. Eu gosto do Salmo 90. Inclusive o pastor, a minha mãe ou o meu pai, constantemente deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Então todo mundo se identifica com esta canção, com este cântico. Por quê? Quando nós lemos o livro dos Reis, quando nós lemos Gênesis, Novo Testamento, principalmente os livros históricos, eles vão tratar da saga do homem, êxodo, da vitória do homem, das conquistas, da derrota do homem também. Então, você vai ler um texto, uma história, que por certo vai incluir todo um personagem. Agora o salmo ele é diferente. Por quê? Porque quem está falando é um homem. Na maioria das vezes, ambos estão enfrentando uma luta, enfrentando uma dificuldade. Por ser homem, as lutas elas se identificam. Se identificando, você vai
dá um clique e vai perceber que o que ele está vivenciando basicamente é a mesma coisa que você está enfrentando. Daí surgem as identificações acerca dos salmos. Salmos são canções, salmos são cânticos feitos em período de guerra. É claro que num período de guerra, ninguém pega um órgão musical, dedilha a tua harpa ou uma guitarra no período da guerra, do ataque, das perdas, das impossibilidades, das adversidades. Ninguém tem paciência com isso. É claro que o autor, o cancionista que o fez, ele orou, ele pediu, e é claro que no momento de bonança ele vai fazer uma reflexão, ou por que não dizer, uma inferência do passado, do qual ele vivenciou e vai se aplicar para os seus dias atuais. Daí então surge uma música, uma letra. Por quê? Porque ele está falando daquilo que ele viveu, ele está pegando aquilo que ele está vivenciando. Uma vez que, Vinícius, eu estou falando ou pregando aquilo que a minha alma está vivenciando, isso vai gerar verdade, isto vai gerar na minha alma o desejo de externar. Então clica em nós essa identificação. Você percebe, você chora, você madura, você grita, porque o mesmo está vivenciando isso. Observa que o salmo total são 150 cânticos, e no seu percentual maior, quem escreve é o salmista Davi, porque uma boa parte da vida do monarca, ele passou uma boa parte da sua vida cuidando de ovelha. E quem é pastor de ovelha, neste caso, estou me referindo a uma linguagem literal da ovelha animal. Ele vive a maior parte do seu tempo sozinho, no deserto, caminhando, somente ele. E é daí que surge a angústia, a dificuldade, a adversidade, a crise. Por quê? Porque ele se encontra em oculto, ele se encontra sozinho, nesse período, por não ter ninguém, porém para fazer companhia, e nessa companhia gerar diálogo, gerar coinonia, gerar comunhão, gerar amor. Ele vai pegar, quem sabe, a sua harpa, ou por que não dizer a sua lira, como alguns dizem, e tangê-la e ali exercer ou extrair uma canção da onde vai sair do fundo da nossa alma. Observa que o Salmo 23, e quem escreveu foi Davi, nós vamos perceber que no coração de Davi, o desejo dele nunca foi de ser um rei de Israel, nunca foi de ser um monarca. Prova, pastor? Claro. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar me faz em pastos verdejantes. Isto é uma linguagem sacerdotal. Isso é uma linguagem de um cunho profundamente sacerdotal. Então gera uma expectação no coração do monarca ou do menino Davi, um desejo de quê? De cuidar das coisas de Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus. Davi, ele dialogava com Deus. Davi, ele chorava. Davi, ele contava para Deus as suas lamúrias, as suas dificuldades. E automaticamente, toda vez que a gente tem intimidade com alguém, Davi qualquer coisa conversava com Deus. Davi qualquer coisinha tropeçava e falava: Deus, eu a tropecei. Deus, a ovelha está doente. Ele gerou através das suas canções uma intimidade com Deus, gerou companheirismo. Isso trouxe no coração de Deus um desejo imenso de Deus, de extrair do seu coração, e pela habilidade do próprio salmista Davi, ele conseguiu arrancar de Deus uma das maiores canções que está no Salmo 89. Não fique invejoso por isso. Quando nós lemos o Salmo, Deus parece uma criança falando: achei a Davi, o meu servo, e ungi com santo óleo. É como uma criança que perder o seu brinquedo
pergunta o pai e pergunta a mãe, porém não acha. Agora ele fala: achei a Davi. Por quê? O menino, ele tinha intimidade com Deus. O menino caminhava com Deus. O menino falava com Deus. O menino andava com Deus. E isso gera em nós intimidade. Hoje, essa pessoa que está do seu lado, você só casou com ela porque ambos caminharam juntos, conversaram, perceberam, rolou quem sabe uma atração, e quem sabe se falava: você pensa como eu, tudo você compartilha comigo. Então tinha momentos bons, e gerou no lado de ambos o desejo de ficar mais junto, que gerou o quê? O noivado. Gerando o noivado, gerou agora o casamento. Desse casamento vem os filhos, e por aí vai. E não precisa contar mais a história. Você só casou porque as almas se identificaram. Agora observa, e preste bem atenção, que o que nós lemos no Salmo 116 não é qualquer canção. Aqui alguém está pedindo, ou por que não dizer pediu, socorro. Ele está dizendo que a alma dele estava angustiada. O salmista está dizendo: eu amo o Senhor, porque ele ouviu, e ele não é só um Deus que ouve. O salmista está dizendo que Deus ouviu as suas orações, e como se não bastasse, Deus também se inclinou. O ouvir todo mundo ouve. Você está sentado, você está me ouvindo, e quem sabe você está sentado, está pensando: meu Deus, eu saí de casa e deixei uma bagunça, amanhã não tem um tanque de roupa para lavar. Você está ouvindo o pregador falar, mas você já está configurando como vai ser a tua trajetória amanhã. Quem sabe o marido já está pensando de forma diferente: vou chegar em casa, vou pegar o resto daquela galinha com batata, vou sentar, vou ligar a televisão, vou assistir o Fantástico. Amanhã é outro dia. Mas a mulher não. A mulher, ela pensa no que vai fazer, porque ela quer manter a casa arrumada. Isso é ouvir, é claro. Agora, suplicar é diferente. O salmista vai dizer: Deus ouviu e também se inclinou. Foi do ouvido de Deus que ele se inclinou. Deus só se inclinou porque alguém gritou. E o que é inclinar? Ouvir, eu estou sentado, mas inclinar externa um verbo. O que é o verbo? É o verbo se inclinar. Alguém está sentado no trono, agora está na terra e clamor ao Senhor. O que é inclinar? Ele está sentado. Enquanto ele está sentado, ele está ouvindo alguém suplicar da terra. Uma vez que esse alguém suplica, dependendo de quem for, ele se levanta e ele se inclina. Toda vez que Deus se inclina, é sinal que ele vai agir. Toda vez que Deus se inclina, é sinal que alguma coisa ele vai agitar. A Bíblia diz que ele se inclina para ver os moradores da terra. A Bíblia também diz que Deus contempla os fiéis da terra. O que é contemplar? Contemplar isso aqui, ó. Eu estou vendo o seu choro, eu estou vendo as suas lágrimas, e fica tranquilo que eu vou entrar com providência. O que eu vou fazer? Eu vou me inclinar e vou arrancar a sua alma do calabouço. Isso é se inclinar. Esse é um Deus poderoso, é um Deus trino, ele é um Deus que gera expectativa. O salmista, ele está passando pelo momento terrível da sua vida. Ele vai dizer: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, porque Ele ouviu a minha oração e ouviu a minha súplica. O salmista é detalhista. Ele picotou essa canção em vários pedaços. Ele falou que Deus ouve. Ele está falando que Deus, ele ouviu a súplica. A palavra orar vem da palavra oratória. Observa que ele é detalhista. Ele fala que Deus ouviu as suas orações e também ouviu a sua súplica. Oração é uma conversa.
Oração é um diálogo. É por isso que quando alguém às vezes nos procura, pastor, eu não consigo orar a Deus. É simples, é só uma conversa. Você precisa dialogar, você precisa conversar com Deus, para que gere em nós essas experiências para com Deus. Pastor, e a súplica? Uma vez que o salmista divide isso em duas partes. O salmista está dizendo que Deus ouviu as suas orações e também ouviu as suas súplicas, uma vez que é o mesmo. Ele tem a habilidade de conversar, ele tem a habilidade de dialogar com Deus, de conversar, e mesmo nessas conversas, ela entre linhas ou não, Deus o ouviu. Agora ele vai dizer também que o mesmo fiz o mesmo propósito com as minhas súplicas. E o que é súplica? Súplica é aquilo que você se posiciona para que algo possa acontecer na sua vida. Um exemplo: eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso do meu casamento revolucionado, eu preciso que Deus entre com providência nesse propósito. Isto é uma súplica. Ou seja, toda súplica, ela tem um propósito. Vai sair daqui hoje tapete consciente e vai saber dividir as suas orações. Só nessa questão que nós falamos, eu dialogo porque eu tenho necessidade de conversar com Deus. Eu preciso ser orientado, eu preciso ser norteado, eu preciso de um puxão de orelha, eu preciso ser exortado. Agora, suplicar é diferente. Suplicar, eu tenho um propósito. Suplicar, eu tenho um objetivo. Suplicar, eu tenho uma meta. Ah, pastor, agora eu estou entendendo porque que às vezes eu não recebo a minha bênção. Também não é por isso, porque Deus consagra e conhece os nossos corações. É porque a gente precisa entender o valor daquilo que nós estamos entregando ao Deus eterno. O próprio texto, o salmista, ele vai falar: eu amo a Deus por vários motivos, porque ele me ouviu. O salmista não está feliz com Deus porque Deus somente livrou os pés dele da prisão, não. O salmista está alegre com Deus porque ele tem um Deus que ouve, ele tem um Deus que escuta as suas orações. Quem sabe você já adentrou aqui: eu nunca toquei em Deus, eu nunca tangi nesse Deus, mas uma coisa eu tenho uma plena convicção: ele é invisível, pastor. Sim, eu não consigo ver, é verdade, mas ele é um Deus invisível, mas ele é um Deus real. Ele é um Deus que não está com o braço escolhido, ele é um Deus que não está com o ouvido tapado. A Bíblia diz que ele se inclina para ouvir os moradores da terra. A Bíblia diz que quando ele fala, o mortal se cala ao som da tua poderosa voz. Você pode adorar com as palmas, Ele está com problema, uma crise. Salmo 116 é notório. Aí ele resume, ele fala que ama o Senhor, que Deus ouviu. No verso 4 ele encontra a solução. Aí que eu lembrei e invoquei o nome do Senhor. Aí ele vai falar o processo: cordel de morte, cercaram, angústia, sentimento profundo, que ninguém vê. Do inferno se apoderaram de mim. Louva a Deus, porque ele livrou a minha alma da morte do chá. Então a gente começa a entender que o mesmo estava enfrentando um problema na alma, naquilo que a ciência chama de psique. Pastor, é possível alguém dentro da casa de Deus, adorando a Deus, passar por esse processo? Claro que passa, claro que vivencia. E aqui a gente vai falar sobre para nossa casa. Quem está falando aqui não é qualquer porção, embora anônimo.
É alguém que tem intimidade com Deus. É alguém que conhece o mesmo. E que através da sua canção ele dá o quê? Um diagnóstico do que ele está vivenciando, do que ele atravessou, do que ele passou. E o que permeia hoje a nossa sociedade é isso, gente. E que aquilo que a ciência chama de psique, a alma, é isso que ele está vivenciando. E o que levou esse homem, é claro, não relata, mas percebe que é alguém de Deus, que passou essa doença, essa dificuldade. E quem faz parte da cela teve a oportunidade de acompanhar e viu que a coisa é séria. E quem está presente, que faz parte, conseguiu e entendeu e hoje consegue identificar sintomas depressivos. Notória a vida desse homem. Estou falando de alguém conhecedor de Deus, que tem intimidade com Deus, que fala com Deus. Ele é inteligentíssimo na sua colocação. Súplica ele divide, oração ele divide, ele sabe que Deus ele ouve, ele sabe que Deus inclina. É alguém que tem conhecimento de causa e que passou por esse problema. Anônimo ou não, não sabemos quem é. Alguns afirmam que é Davi ou não, mas é alguém de uma envergadura respeitada e que passou por problemas terríveis. E que hoje a gente vivencia isso. E que se a gente não tratar e entendermos que isso é notório e é verdade em nosso meio, babau, gente. É uma grande realidade. Tem pessoas que adentram dentro desse ambiente, você acreditando ou não. Tem pessoas que estão sentadas no teu lado nesse momento, que provavelmente você não viu nenhuma lágrima rolando dos olhos dessa pessoa, mas só Deus sabe o que ela está passando. É isso aqui que o salmista falou: angústias profundas, tristeza na alma, e que ela nem consegue gritar, e possivelmente, provavelmente, até tentou gritar, mas às vezes a nossa reação em lidar com isso é difícil. Hoje, graças a Deus, as igrejas hoje estão mais voltadas, mas é uma doença que assola. E o que realmente às vezes, gente, e a gente sabe separar isso, a gente precisa entender separar isso. Problemas depressivos, a gente precisa entender que às vezes é distúrbio hormonal, é desgaste físico às vezes. Então a gente precisa do quê? Precisa de um tratamento médico também. A gente sabe separar isso. Você precisa procurar um especialista da área para que ele possa te encaminhar e ele passar para você um receituário. Deus, ele não despreza isso. O próprio Senhor, ele fala: os sãs não precisam de médico. Ele faz menção disso. Ele é a favor da medicina. Ele entende, compreende isso. É claro que a gente precisa diagnosticar. Agora, gente, 80% dos problemas depressivos, remédio não dá jeito, clínica não dá jeito. Não estou menosprezando quem faz o trabalho de terapia, faça, mas tenta identificar, senão a gente acaba caindo no outro erro. A gente começa a se medicar e às vezes a gente passa a tomar um monte de remédio desnecessário, que às vezes nem precisar precisa. E aí a gente cai num erro terrível, a dependência química. A gente toma remédio para dormir, a gente toma remédio para relaxar, a gente toma um monte de remédio, mas o quanto na verdade a gente precisa às vezes encarar problemas de frente. A maioria das vezes a gente nem precisa. Crise, gente. Problema na alma dele. Está passando por angústia, está passando por perseguição. Isso acontece dentro da nossa casa. A gente está falando para a família. Sabe um dos maiores casos também que acontece, gente, às vezes no nosso meio, e passa desapercebido constantemente, a gente não percebe, ou de alguma forma a gente meio que ignora, agentes que realmente são produtivos e traz isso para as nossas vidas.
e a gente não consegue entender de onde veio, de qual janela, por onde passou. A gente tem que entender isso. Por que eu estou dessa forma? Às vezes desgaste, um dos motivos. Às vezes pelo fator, sabe, de ouvir tanta gente, tantos problemas, às vezes não consegue nem também pedir ajuda. Porque são tantos problemas que chegam, sabe, você vai se angustiando. E por ter amor à alma, à vida, você vai absorvendo tudo aquilo. Aí no final de tudo você estoura, você não aguenta, você estoura em algum lugar. E na maioria das vezes estoura dentro da nossa casa, da nossa família. E a gente não consegue entender por que aconteceu. A gente não pede ajuda, a gente enfrenta as dificuldades, não grita. Até porque às vezes não sabe de onde surgiu aquilo. Outro fator importantíssimo que isso traz também, a família ela é como um agente também, administrador de tudo isso. Às vezes a ausência paterna também provoca isso, sabe? A ausência materna, e eu sou sabedor disso, e falo com propriedade, a ausência paterna é terrível. São alguns preços que a gente paga, dificuldade que a gente passa, e a gente não consegue entender por quê. O desprezo às vezes do pai, o desprezo às vezes da mãe, a gente que às vezes trabalha, e esquece algumas perdas, sabe, no passado, minha, fruto de ausência paterna. Nós compartilhamos lá na célula, falamos isso sobre lá na célula, estamos falando sobre família, não sei se foi na segunda ou na terça, eu peguei a minha família, sabe, tinha dinheiro, mas o que tinha, eu meti a mão no meu filho, fomos para o Barra Shopping. Minha esposa falou, Barra Shopping, pô, tá podendo. Aí do Barra Shopping nós vamos no Hot Zone. Olha meu filho, o Benjamin. E lá eu não pago nada. Porque ele está com 3 anos, a máquina está toda ligada, então é fácil. Eu fiquei 2 horas com ele no Hot Zone. Ele rodou todos os jogos. Muito raro acontecer isso. O que aconteceu? Eu saí de lá 9 horas com ele. Ele saiu de lá dormindo. Ele dormiu até 9 horas do dia seguinte. Ele só dorme meia-noite. Ele ficou tão cansado. Eu consegui ficar 2 horas com ele, dentro do Hot Zone, sem gastar nada, só a passagem, e finalizar com um podrão aqui mesmo. Por quê? Porque a ausência paterna me fez me despertar para algumas coisas. Penso e distúrbio que hoje eu carrego, que eu não quero mais carregar. E em nome de Jesus eu quero profetizar na sua vida, que nenhuma dessa janela aqui vai entrar na tua casa, na tua família, porque Deus se inclinou nessa noite para você. Faça isso. Não tem dinheiro da passagem para ir para o Barra Shopping, vai para a Praça da Merck. Não tem dinheiro para ir para a Praça da Merck, vai aqui para a pracinha do lado, mas faça alguma coisa, não abra essa janela. Meu Deus, Deus está se inclinando aqui hoje. Deus está trazendo para mim e para você resposta. Janela, irmão. A família acaba sendo esse agente. E ela pode trazer coisas boas, mas também ela pode trazer isso. Hoje eu tive uma conversa com parte da minha família e foi muito ruim. Muito ruim. E são coisas que a gente vai ter que enfrentar pro resto da vida. Vai sair acabado, destruído. Mas a gente não perde pro diabo. Problemas que a gente precisa resolver. Você quer ver um dos fatores também que está massacrando gente? Que está destruindo, infelizmente, a cultura secular. Infelizmente. A gente está em uma vibe, em uma geração antenada da comida rápida, sabe? Ligada. Isso traz transtorno. Se você não atingir de repente um nível salarial, você é desprezado, é excluído.
E você entra nesses parafusos doidos. Você vai se inclinando, você vai se afastando. Aí você se sente inferior. Você se sente desprezado. Aí quando você vê, você está igual a ele. A angústia do inferno se apoderaram, a gente se isola. Problemas de janelas que vão saindo, e eu vou correr. Você quer ver uma coisa? E isso está acontecendo constantemente. Não tanto com o homem ele acaba sendo meio cavalo doido com algumas coisas. Mas as mulheres também estão vivenciando um período terrível. Aquele modelo de mulher ocidental. Que elas conseguiram configurar dentro da... Sabe? O corpo violão, cinturinha fina. E a mulher se preocupa. Ela quer fazer melhor para o seu esposo. Ela quer se vestir bem. Ela quer tentar de alguma forma atrair, sabe, a atenção dele. Aí ela vai para o shopping. Ela tenta uma calça, não dá certo. Ela vai na hora de vir para a igreja também, é terrível. Bota uma roupa, não está legal, está aparecendo a barriga, me deixou mais gordo. É uma guerra interna, irmão. E que às vezes a gente não dá nada por isso. Mas é um conflito que ela está vivendo. E aí, ó, num tiro curto, numa válvula de escape, ela escapole para aquilo que traz solução mais rápido, que é os remédios. A gente até arrisca uma dieta, mas é difícil, Vinícius, pobre fazer dieta. Aparentemente os produtos são até baratos, mas dá trabalho para fazer, porque tem que fazer todos os dias. A minha esposa, então, toda segunda ela inicia uma dieta. A dieta dela vai até quarta-feira. Depois ela cansa, ela não aguenta mais, porque dá trabalho. Aí esses dias ela chegou com uma ideia de um remédio lá. E se der certo, beleza. Mas e se não der certo? Na maioria das vezes te leva até a morte. E aí? Acabou o modelo da mulher ocidental. E quem é que tem que entrar nesse negócio? Nós, esposo. Tá bonita assim, minha filha. Você nunca ficou tão lindo. Vamos ajudar, gente. Vamos reagir. Vamos ser guerreiro. Não vamos também abrir essa janela. Vamos fechar essa janela. A partir de hoje você vai chegar dentro da tua casa e vai bater no peito e vai dizer: mulher, eu gosto do jeito que você é. Eu quero você assim mesmo. Não se importa. Aí ela vai se entristecendo. Isso às vezes, sem contar que às vezes algumas brincadeiras nossas como homem é terrível. Ela até ri. Você está bem fofinha, hein, amor? Você está... Aí vai entrando, ó. Só vai acumulando. E ela dorme às vezes chorando, você nem vê. Porque não tem um elogio, gente. Eu digo por mim, irmão, sou terrível. A gente só pensa em conta, dívida, trabalho. Não rola um elogio. Ela tenta colocar a melhor roupa. Ela ficou meia hora indo em casa, é estresse terrível, irmão. Não precisa nem eu entrar nesse detalhe que todo mundo passa por isso. Mas é crise, irmão. Ó, a luz de alerta está acendendo e a gente não percebe. A mulher demorou 20 minutos para experimentar um vestido. Tem alguma coisa de errado, irmão. 20 minutos a gente considera meia hora quando vai para o banho, troca de roupa. Mas num vestido. Luz de alerta, irmão. Perigoso. Ajuda. Não dá dinheiro para ir para a praça. Não dá cartão de crédito na mão dela, que senão ela vai gastar mais. Mas é verdade, né? Vamos nos atentar para isso. A gente precisa se atentar para isso. Isso. É isso que eu estou falando. Que remédio não cura isso. Salmo 116. Remédio não curou isso. Tem aqueles que remédio cura. E tem aqueles que é o extremo na área da espiritualidade. Nós vivenciamos isso. E por ser às vezes espiritual demais, sabe? Às vezes extremo, a gente parece que não chora. Fulano está ali, parece que nem tem dor. Fulano está ali, parece que não passa por nenhum sofrimento.
Então, no extremos, às vezes, espiritual só, e não vou chorar, e não chora por perda, e não chora por dor, e não fica triste por nada. Nós somos seres humanos. Eu gosto de Neemias, gente. Neemias está passeando na fortaleza de Suzã. Em uma das vielas de Suzã, alguém chama: Neemias, Neemias, preciso falar contigo. Fala. Os muros de Jerusalém foi derrubado. A cidade dos seus pais acabaram. Aí o texto diz assim: quando eu ouvi isso, chorei, lamentei por alguns dias. Vivencie um momento. Perdeu alguém? Chora. Fica triste. Tu é de carne e osso. Chorei, perdi. Não conseguiu de repente a vaga que você quer. Fica triste, mas não desiste. Porque tu é de carne e osso. Se beliscar aqui. Só que dependendo da posição em que estamos, às vezes a gente precisa segurar bem a onda. Mas nos meus momentos de... no chuveiro, no momento em que eu tenho a oportunidade de entender que a minha alma está pedindo para chorar, eu choro. Porque senão mais tarde isso traz problemas. Fica preso aqui dentro, você não consegue entender. Então vivencia, porque tu é ser humano. E aqui eu encerro, sabe qual é a outra coisa que traz? A dificuldade que a gente tem de lidar, sabe com o que é? Com a graça. O que é a graça? O que é graça? O que é graça? O que é graça? Bonito, mas fraco. O que é graça? Favor aí. Vamos lá, o que é graça? O que é graça? Bonito, mas fraco, mais alto. O que é graça? A dificuldade que eu e você temos com isso. Já parou para pensar? Porque a gente infiltra e configura na nossa mente esse negócio de graça. Eu fiz um monte de besteira, um monte de loucura, e vou receber perdão? Como é que é isso? Como é que é isso, gente? E esse é um fator que atinge 70%. E vocês vão entender por quê. A gente tem dificuldade de lidar com a graça, gente. Já percebeu isso? E por ter dificuldade de lidar com a graça, eu tenho dificuldade de liberar a graça. O que é isso, pastor? Graça, favor imerecido. A graça é para quem? Hein? Para quem é a graça? É para quem merece ou para quem não merece? Para quem é a graça? É para quem merece ou para quem não merece? Para quem não? Para quem não? Então por que tu tem dificuldade de dar ela? Por que você tem dificuldade de perdoar? Você não está vendo que isso vai trazer angústias profundas aqui para dentro? Libera hoje a graça, porque você vive dela, você depende dela. Eu só estou aqui por conta da graça. A minha família só está aqui por conta da graça. Quem vive por conta da graça se coloca de pé. Quem precisa da graça se coloca de pé. Dificuldade. Isso vai abrindo um monte de janela. Quando vê, angústia do inferno, cordel de morte. Graças a Deus que Ele nos deu vitória. Em nome de Jesus. Na minha família e na tua família, eu declaro e profetizo no nome de Jesus. Todo histórico depressivo vai cair por terra hoje. Vai ser demolido hoje. Vai ser destruído hoje. Por quê, pastor? Porque eu mereço? Não. É por conta da graça. É por conta da graça. Não vai perder ninguém. O casamento vai ficar mais firme que nunca. A família vai ficar na rocha. O menino que está trancado dentro do quarto há muito tempo vai sair hoje, porque a graça vai entrar, vai entrar, vai entrar.
O avô já se posicionou aqui. Eu sei, gente. Eu tenho uma gama aqui comigo de nomes que precisam ser alcançados. E que está hoje, sabe, buscando recurso medicinal. É errado isso? Não. Claro que não. Só que a gente tem conhecimento que algumas não vai ser através de remédio psicotrópico, não. Sabe por quê? Existe uma regra. Ninguém, e eu ouvi isso e fiquei encantado com isso, é uma grande realidade. O grande pastor estava falando, ó, isso é uma regra. Ninguém entende mais de Volkswagen que Volkswagen. Ninguém entende mais de Motorola que Motorola. Ninguém entende mais de Samsung do que Samsung. Ninguém entende mais do homem do que Deus. Ah, pastor, mas eu conheço um antropólogo. Não me interessa. Só Deus conhece. Só Deus sabe. Só Ele sabe. Só Ele tem um remédio para a alma. Só Ele tem uma tangente para a alma. Deus não trabalha com paliativo. Ele vai na raiz do problema. Não sei se é você ou alguém que você conhece. Lembra